Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas. Estamos começando mais um encontro da nossa comunidade Retail Power Academy. Hoje com um convidado super especial, né? Um convidado aí do nosso mentor, professor Ricardo Pastore, onde a gente vai abordar talvez um dos temas aí mais atuais nesse mundo fantástico da comunicação, que a gente hoje chama de comunicação transmídia, aplicada aí no varejo, aplicada no trade marketing, e um desses componentes dessa comunicação transmídia é o que a gente está chamando hoje de retail media, que é fundamentalmente criar conexões autênticas entre a indústria, entre o varejo e o consumidor final. Para isso, a gente tem aqui o prazer de receber e já agradecer desde esse momento o nosso colega Fábio Freitas, que vai colocar aqui para nós aqui um pouco da experiência dele, um pouco da empresa dele, tá? Falando do Retail Media. Seja bem-vindo, Fábio. Tá com você. Beleza. Bem, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Vocês já estão vendo a minha tela ou ainda não? Ainda não. E agora? Agora sim. Agora sim. Oh, bacana, bacana. Então vamos lá. Pessoal, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí pela introdução, Miguel. Meu nome é Fábio Freitas, eu sou diretor de negócios aqui da Midify. E há alguns dias atrás eu tive um bate-papo com o Ricardo, com o professor, em conjunto com o Fernando Lauria, que era, até bem recentemente, ele era o CEO da Pricefy, né? Que era uma das outras empresas de tecnologia que a gente fundou e a gente já vendeu a empresa e agora está nesse desafio aqui como Midify. E aí a gente contando um pouco dessa história, do que a gente estava vendo no mercado, que a gente começou no primeiro momento a olhar bastante para esse cenário de retail media. Essa empresa ela está no, vamos dizer, num estágio super inicial. E aí a gente estava contando para o pastor justamente que a gente começou a ver hoje um varejo que, embora a gente tenha todo o cenário de retail media pujante ainda, muita novidade, muita gente às vezes ainda nem sabendo como implementar isso, a gente viu uma dor latente de outras coisas que já existem no mercado, mas ainda não são bem executadas, né? Então a gente montou aqui uma plataforma, a plataforma da Midify, ela é justamente uma plataforma que ela centraliza a gestão de tudo que envolve um JBP e acordos que estão envolvidos com trade marketing. E aí, o retail media, ele passa a ser um desses ativos que estão dentro desses acordos, né? Então, a ideia é justamente com esse projeto a gente trazer mais governança e colaboração entre o varejo, a indústria e a indústria e o varejo. Porque hoje é muito comum ainda, existe um cenário que parece que um fica tentando esconder uma parte do outro, né? E esse ganha-ganha, ele acontece justamente quando você senta para negociar esses acordos, né? Esses objetivos estratégicos. A indústria ela quer vender mais, o varejo também quer vender, ou ter esses objetivos estratégicos, só que isso não é bem contextualizado, não é bem organizado. Então, a ideia com esse projeto aqui é justamente a gente gerar mais receita a partir da construção, desde a política comercial, de todos os espaços e ativos que envolvem esse Media Kit, né? E principalmente atuando diretamente no planejamento e execução de todas as ações, tá? Que podem estar associadas tanto à parte do trade, quanto, inclusive, num nível mais estratégico, à construção desses acordos de JBP. Então, eu preparei aqui uma apresentação super especial aqui para contextualizar um pouco do mercado em si, trazer um pouco de números, algumas ideias e fazendo até sentido aqui para vocês depois até a gente continuar esse bate-papo numa outra esfera, porque quando a gente procurou o Pastore, a gente viu justamente, a gente enxerga com muitos bons olhos ter profissionais
calejados e experientes no varejo para que ajudem a gente também a abrir portas e estar em outros lugares levando a tecnologia. E muitos que estão aqui hoje são consultores, são professores e eles precisam, não estão desenvolvendo um software, não estão desenvolvendo uma tecnologia, mas nós podemos ser bons parceiros. E quando eu falo de bons parceiros, não só apenas numa indicação da solução para alguém que tem uma dor, mas na construção, aí como o Miguel falou, vocês estão construindo um site, mas na construção de material rico, na construção de projetos, enfim, divulgar de fato um varejo mais pujante, mais moderno e conectando cada vez mais com a indústria, tá, pessoal? Então, dando sequência aqui, agradecendo mais uma vez aqui a todos vocês, eu queria trazer aqui um pouco, antes de começar a falar um pouco sobre esse projeto, eu quero trazer um pouco aqui de uma visão de mercado do que a gente tem visto e a gente tem vivenciado, né? A gente nota que as indústrias elas investem um percentual da receita delas para executar as suas estratégias no varejo. Ou seja, a gente quando fala do trade, né, a gente tem um trade hoje super bem organizado dentro das indústrias, as indústrias pensando numa série de ações, mandando um exército de promotores para a rua para repor produto, para fazer pesquisa de preço, mas ela faz tudo isso porque a indústria hoje é um grande trem pagador de várias dessas ações. E aí, essas indústrias, quando elas investem desde um cenário para melhorar esses acordos comerciais com o varejo, mas principalmente quando envolve o cenário que é super importante de investimentos em visibilidade. Ou seja, como eu me torno mais presente, a gente falou aqui no nosso aquecimento para esse bate-papo, a gente falou um pouco sobre etiqueta eletrônica, falou sobre retail media, falou de algumas estratégias, mas esse investimento em visibilidade hoje, ele pode ser um investimento bem feito e bem executado, por muitas vezes, em ações que já são tradicionais. Como é que eu posiciono melhor um produto numa gôndola, mas como é que eu identifico melhor que uma promoção está ocorrendo? Então, como é que aquelas disposições todas hoje, quando a gente passa num display de um checkout, né, aquelas balinhas e a pilha que está pendurada ali, aquilo é pago, não está ali de graça, né? E a indústria, na hora que ela investe nisso, ela investe para quê? Para ela influenciar a decisão de compra daquele shopping. Às vezes ele não está nem pensando em comprar aquilo, mas ele está ali à disposição para ele, naquele determinado momento ele vai e compra. E as indústrias, em geral, elas investem aqui um número esse ano aqui, foi até um cenário aqui da SA Mais Trade, 40 bilhões de reais que eles destinam para fazer essas ações no mercado, ou seja, está mais presente, como é que eu trago uma maior influência para essa decisão de compra. E um ponto que é super relevante, muito mais do que fazer essa questão do investimento, é que as indústrias, elas também, para alguns varejos que ela começa a considerar estratégicos, elas realizam planos de negócios colaborativos. E esses planos de negócios colaborativos, eles começam a trazer pontos super importantes quando você começa a sentar com as partes para negociar. A gente tem que começar a pensar se os objetivos estratégicos eles vão ser atendidos, se as ações elas vão ser, como que elas vão ser executadas, que nível de dado de informação que eu vou ter para isso, e se a alocação desse investimento ela foi eficiente. Eu quero trazer aqui um exemplo para vocês. Há 2 semanas atrás, eu fechei um projeto com uma rede, não vou dizer o nome dela aqui, mas eu fechei com uma rede lá de Arapiraca. Arapiraca. Sabe quantas lojas eles tinham? 5. 5 lojas. E aí, essa pessoa lá da rede, ela falou para mim o seguinte: Fábio, eu estou procurando aqui algo para eu melhorar meu profissionalizar e ter um melhor controle das ações que eu estou sendo executado. Eu estou procurando algo que você possa me ajudar, uma tecnologia, uma ferramenta. Eu fiz uma apresentação para ele. Ele gostou bastante. Eu sugeri para ele o seguinte: deixa a gente entrar, nem que seja remotamente, porque ele montou ali um evento para 30 fornecedores deles. E esses fornecedores eram tanto canal direto da própria indústria quanto indireto através dos distribuidores. E eu tenho até o vídeo dele, não vou passar aqui hoje, mas eu tenho o vídeo dele ele apresentando como é que ele estava se organizando. Sabe quantos cotas ele vendeu? 5 lojas. Ele vendeu 30 cotas de 27 mil reais. Porque ele empacotou para aquele pessoal que estava assistindo lá, que era relevante para ele, e aí ele pode segmentar isso por categoria,
por indústria, ele começou a dizer o seguinte: olha, eu estou aqui super organizado para atender vocês bem. E poucos são que se apresentam dessa forma. Então, ele envelopou ali banner de site, ação de CRM, uma tela digital, uma série de coisas. E quando ele envelopou isso, ele trouxe essa visão estratégica. Só que o que que acontece, né? A falta de tecnologia hoje, 90% desses acordos, eles não atingem os seus objetivos por uma série de fatores. E muitos desses fatores que hoje trazem problema para o atendimento de sucesso, eles estão relacionados à ausência de. Eu costumo dizer que a gente tem três pilares que a gente precisa seguir: pessoas, processos e tecnologia. Às vezes, as pessoas que estão lá, às vezes, já estão há mais tempo, até vamos dizer que não estão totalmente preparadas, mas o teu processo também não está bem estabelecido. E aí, quando tu começa a criar uma série de coisas e você não tem nem processo e também não tem tecnologia, também não adianta ter pessoas. Então, a gente precisa juntar tudo isso. Então, o varejo, ele não possui, por muitas vezes, e aí quando eu falo por muitas vezes, como eu tenho falado com muitas redes de varejo, e hoje aqui no caso da Midify, a gente escolheu dois nichos de atuação, a gente atua tanto com varejo alimentar quanto com varejo farma, é, a gente enxerga que esses processos padronizados não estão tão padronizados assim. Tem muito controle manual, planilha de Excel, coisas que alguns, inclusive, alguns varejos que entendem, por exemplo, que trade marketing ele é algo que canibaliza as ações da área comercial, porque a área comercial hoje, na hora que ela negocia um ativo ou um processo, ela simplesmente, o que que ela faz? Ela aloca uma série de coisas na negociação, no intuito de obter desconto na negociação da indústria. Te dou mais isso, te dou mais aquilo outro, e está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, né? Então, nesses varejos hoje não tem falta de governança, os dados são totalmente fragmentados dessas ações e uma baixa colaboração, tá? E aí, também são números de mercado, né? Até saiu um estudo recente da própria CA Varejo, 85% das redes elas não possuem um trade estruturado. Não estou dizendo que elas não possuem trade. Não está estruturado da forma como deveria. E aí a gente começa a ver hoje redes pequenas, às vezes, com 5, com 4 lojas, sem dar nomes aqui, dando um banho, às vezes, em varejos que têm uma quantidade de loja muito maior e, principalmente, um faturamento muito mais relevante. Então, é justamente pensando nesse cenário que a gente montou aqui um projeto que hoje, pessoal, ele está começando com a visão do varejo, tá? A gente começou nesse primeiro momento a resolver as dores do varejo, mas nosso time aqui de desenvolvimento, os nossos diretores, a gente já está se conectando, a gente está construindo um ambiente para a indústria muito legal para se conectar com esse universo todo. E eu vou começar a contar um pouco dessa história para vocês, que vai culminar aqui com o que o Miguel falou, vai acabar entrando aqui no exemplo em alguns pontos também do Retail Media, mas eu vou aproveitar esse nosso encontro de hoje para falar do universo como um todo, tá? Então, quando a gente pensa em varejo, né, eu falei aqui agora dos processos, eu falei da dificuldade de organização. Quem é do varejo, com certeza, já se fez essa pergunta. Qual é a minha taxa de ocupação dos meus espaços? Né? O que eu tenho disponível para eu comercializar? Num outro projeto que a gente está executando agora, um varejista que está trabalhando com a gente, na hora que ele começou a mapear todos os espaços, ele descobriu, ele não sabia disso, ele sabia que ele tinha os espaços, mas na hora que ele tabelou o que ele tinha e começou a olhar com uma visão mais estratégica, ele descobriu que para um período de um ano, ele tinha nada mais, nada menos que 50 milhões de reais de ativos para vender, ou para se organizar, ou para procurar uma parceria com a indústria. Então, saber qual é a taxa de ocupação dos espaços, como que eu tenho o controle dessas execuções da loja, e controle de execução da loja, às vezes quando a gente fala de execução, automaticamente se associa ao promotor que está dentro da loja da própria indústria. Aquele promotor que está dentro da loja para a indústria, por muitas vezes ele está lá para fazer pesquisa de preço, para ver se o share da gôndola que foi acordado está na mesma metrificação, para ele repor um produto e puxar um produto que às vezes está com ruptura, mas está lá disponível dentro de estoque. Então, esse controle de execução, quando a gente fala para o varejo, é super importante que o varejo também se profissionalize ao ponto dele vender e entregar o ponto, porque ele vai receber mais dinheiro automaticamente dessa indústria, né?
e principalmente passar a entender se está se monetizando adequadamente. Então, esse é um cenário, para trazer aqui uma reflexão, de um cenário do varejo. Agora, quando a gente olha para a indústria, olhando só para um viés aqui que eu vou trazer para vocês, né? A indústria ela também passa a se questionar: eu estou investindo a verba no varejo correto e de forma mais efetiva? Será que se eu escolher aquele outro varejo menor não vai me trazer um resultado? Porque hoje, quando a gente pensar no conceito de estar falando aqui de mídia, de retail media, de todas essas ações, há muito tempo atrás a indústria bastava ela é, eu não sei se eu sou um dos mais novos aqui do grupo, só tenho cara de novo, mas assim, eu tenho 45 anos. E eu lembro que quando eu era mais novo, bastava a indústria fazer um anúncio na televisão, no broadcasting, para todo mundo, que aquele produto já virava objeto de desejo. Por muitas vezes era uma super de uma curiosidade, ou seja, você num único canal você já atingia um monte de gente, né? E hoje em dia, não, você tem nichos, você tem segmentos, às vezes os produtos possuem determinados tipos de especificidades. Então você saber hoje, o teu dinheiro ele assim como dizem, né, todo mundo fala, né, que a gôndola e a prateleira ela é finita, ela não é infinita, o dinheiro também é. Então, eu já ouço indústrias às vezes falar, pô, por que eu vou investir na tela da loja? Será que essa tela da loja que eu vou entregar só para colocar um anúncio lá, quantas pessoas vão ver? Quantas pessoas vão assistir? Então, a indústria também se questiona se ela está investindo esse cenário, esse dinheiro de forma efetiva e de forma correta. Dito isso, a gente montou essa plataforma, a plataforma da Midify, e essa plataforma da Midify, ela começa a organizar um ponto aqui super importante, que tudo nasce daqui, tá? Que é do Media Kit. Hoje, todo varejista, ele tem um Media Kit para chamar de seu. Às vezes, esse Media Kit, quando ele está digitalizado, ele está num PDF. E aí, o varejista tem uma série de preocupações em saber na mão de quem esse meu PDF vai cair, né? Tipo assim, eu não quero que caia na mão da minha concorrência, eu não quero, por exemplo, qual o valor que eu estou praticando, como é que eu estou fazendo. Então, a gente montou dentro da plataforma a possibilidade para que o varejo, de fato, digitalize esse Media Kit dentro da plataforma, para que ele vá especificar a foto, a condição de pagamento, o período que ele é vigente, uma série de condições. Então, a gente, através desse Media Kit hoje, a gente consegue construir toda a política comercial dos espaços e demais ativos da plataforma. Então, todo esse Media Kit, tudo que ele tem disponível, e é muito legal, porque às vezes você pega um varejista que está começando a fazer, ele só olha ele olha para uma ponta de gôndola, mas aquele que já está mais avançado, ele já está olhando para um outro cenário. Então você pode ir construindo isso de acordo com o teu momento, de acordo com a tua necessidade. Então aqui a gente configura na plataforma todo o inventário, ou seja, tudo que as mídias, tudo que vai ser montado. Então assim, ó, pode ser uma ação de CRM, pode ser uma ponta de gôndola, um ponto extra, um check stand, qualquer coisa. A gente configura dentro da plataforma ao ponto de você ter o controle, tá, dos seus espaços. Então, imaginem o seguinte aqui. Olha o quanto isso é relevante. Quando a gente fala de Media Kit, às vezes a gente associa apenas a um ativo de uma ponta de gôndola. Mas a gente já começa a ver, às vezes, o próprio Media Kit do varejista contemplando. A gente vive um mundo hoje com uma pegada super saudável. Vou abrir aí para você, Miguel, mas tem um ponto que o pessoal fala o seguinte: vou fazer a corrida do supermercado. Ou seja, o supermercado ele faz um media kit, coloca que vai ter uma corrida numa determinada época da ano e pega patrocínio da Nestlé e coloca a água da Nestlé, coloca a barrinha de cereal do outro e monta uma super corrida para montar todos esses ativos. Pode falar, Miguel, fica à vontade aí. Esse Media Kit, ele é acessado pela nuvem? Esse media kit hoje a gente lança ele pela plataforma, tá? E a gente está montando um processo para que o varejo possa compartilhar com quais indústrias ele quer. Tá? Então, isso aqui agora tá hoje ele já sobe na nuvem, só que fica dentro do ambiente dele, ele já negocia isso com as indústrias que estão se relacionando com ele,
mas dentro de muito em breve, que é isso, é outra área que a gente está imaginando, que a gente vai desenvolver, é como se a indústria olhasse assim, ó, numa lupa no mapa do Brasil e falasse o seguinte: quero investir na região um, na região 2, na região 3, quero aumentar meu market share disso, o que eu tenho de disponibilidade de ações é onde eu vou investir. Quando eu falo de onde eu vou investir, não é para transformar isso ao ponto de um marketplace, tá, Miguel? De você falar que a gente vai abolir qualquer tipo de negociação. O varejo e a indústria sempre vão sentar para negociar. Mas é o fato de você saber o que está disponível para quem, onde e ter dados que possam ajudar na tomada de decisão. Tá? Então, fechando essa primeira parte aqui, quando a gente fala desse Media Kit, a gente está falando de ativos que podem estar associados à loja e a espaços, ou seja, uma ponta de gôndola, ela pode estar associada à loja um e naquela loja um só tem 5 espaços, mas na loja 2 ele possui 10 espaços. E essas pontas de gôndolas, elas também podem ser classificadas de acordo com categorias. Olha, essa ponta de gôndola é só de mercearia. Ou seja, na hora que eu vou fechar um JBP, eu vou dizer o seguinte: olha, eu tenho tantas pontas de gôndola que essas aqui são específicas para eu, de repente, encontrar a Heineken ou um fornecedor que vai pagar aqui, que ele é de bebida. Esse aqui é de produto de limpeza. Então, você tem esse controle e também a possibilidade de você inserir ativos que às vezes são os ativos digitais. Você pode inserir aqui um controle de uma tela digital, você pode inserir aqui um banner do seu site, uma ação de CRM e trazer todas essas comprovações dentro da própria plataforma. Se alguém tiver alguma dúvida, fica super à vontade para perguntar. E além disso, quando a gente fala de uma ferramenta de colaboração que traz transparência, a gente permite hoje que dentro dessa plataforma o varejista convide ou importe da sua base de dados para dentro do sistema todos os fornecedores que ela já realiza algum tipo de relacionamento. Com a possibilidade, inclusive, de você classificar o que é indústria. Então, a indústria seria quem você vai atender diretamente ou o teu distribuidor. Você ter essa segmentação é super importante na hora que você cadastra, porque essa segmentação vai permitir, num determinado momento, de você entender o seguinte: olha, eu já estou num porte aqui que eu podia subir de repente de nível, eu vou ser atendido de repente vou começar atendido pela indústria no regional, depois eu vou ser atendido pela indústria no nacional. Então aqui dentro da plataforma, você tem o teu cadastro dos teus fornecedores e você gerencia dentro da plataforma as negociações com esses fornecedores, com um workflow de aprovação. Então, você consegue, por exemplo, se eu estou fazendo um acordo com a indústria, sabe? Vou dar um exemplo aqui qualquer, com a Balduco, vai ter alguém da Balduco que ela vai ver tudo que eu estou negociando com ela, qual é o espaço, o que, que vai ser realizado, e ela vai aprovar esse acordo e ela vai poder acompanhar esse acordo remotamente através do painel dela. Então, o varejo ele passa a ter todo o controle de disponibilidade, gestão das ações, tarefas, tudo dentro e fora das lojas. Tá? Então, os acordos eles são, de fato, registrados dentro da plataforma, com as informações do fornecedor, mídias contratadas, reserva de espaços, absolutamente tudo. Então, tudo que tiver negociado está dentro da plataforma e é compartilhado com o próprio fornecedor. Além disso, a gente sabe, quando a gente falou aqui de etiqueta, dessa agilidade e a preocupação com a questão da precificação, a gente sabe que os varejos hoje, no geral, imagina assim, o varejo já tem uma equipe super enxuta ali, às vezes, no chão de loja. Mas sempre tem alguém lá para trocar aquele preço, né? Fica lá com um rolo de impressora térmica trocando aquele preço. E pasme, tem algumas redes que trocam, assim, o volume de troca de preço durante o dia, já no papel, já é absurdo. E aí, quando a gente fala aqui de execução precisa, por que eu trago esse exemplo? Porque imagina o seguinte: hoje eu quero vender um ativo, quero me relacionar com alguém da indústria. Eu tenho que montar meu Media Kit, gerenciar esse meu Media Kit, fechar um acordo. A partir do momento que eu fechei, tudo isso manual. E aí depois eu tenho que falar o seguinte: ei, loja, executa aí para mim que vai vencer a ação. Não vai acontecer. Não vai acontecer, não tem braço para fazer isso. Então, o sistema hoje, das ações que ele está acordando, ele já tem automações de tarefas. Então, ele já manda para um determinado período: ó, fulano, você vai realizar isso, loja A, você já tem isso para você poder executar. Então, ele já faz essa distribuição das tarefas e isso tem um ganho muito grande traz muita agilidade e principalmente assertividade para a operação, tá? Quando a gente fala de comprovação,
Hoje a gente tem dois cenários de comprovação. Eu posso comprovar algo digital através de uma tela dentro da própria plataforma, ela abre painéis, etc., para que você possa inserir esses dados. Agora, quando a gente está falando de comprovação em loja física, junto com essa plataforma, com esse projeto que a gente montou, a gente traz também um aplicativo. Quando eu falo de aplicativo, como a gente falou um pouco de tecnologia, até trazer aqui para vocês alguns exemplos, a gente montou uma tecnologia, um aplicativo, que ele, na verdade, não está disponível em nenhuma loja. Como, Fábio? Como é que vocês fizeram isso? Na verdade, tem um conceito de tecnologia que chama PWA, que é Power Web Application. A gente desenvolveu um app com cara de app, mas não fica na loja. Então, a gente sabe que o varejo hoje, por exemplo, tem que atualizar um telefone, está lá dentro da loja, uma baita de uma confusão para atualizar, está na versão antiga. Então, simplesmente, o primeiro acesso que faz, você abre lá o Android, ou até o iOS, embora ninguém vá usar o iOS numa loja, mas no Android, aquele bem baratinho, ele digita lá no Chrome app.midify.io, abre a tela e adiciona, fica um logo na área de trabalho dele. E aí, a partir disso, ele já tem o aplicativo instalado e todas as manutenções que a gente fizer no aplicativo, eu não preciso mandar ninguém ficar atualizando. Então, a loja, ela recebe uma ação que ela precisa executar, ela abre o aplicativo, ela vê quais são as tarefas que eu preciso executar hoje, quais são as futuras, o que está vencido. Ela vai batendo a foto, não acessa a galeria, tá? De foto para não o pessoal não ficar subindo imagem que não tem nada a ver ou imagem repetida. E aí, como a gente faz o georreferenciamento das lojas, cada foto que é batida na loja, a gente coloca uma identificação no rodapé dela com a latitude e a longitude para trazer mais autenticidade para essa operação. Então, o varejo ele consegue comprovar as execuções da loja. E quando a gente fala de comprovação, isso aqui também é um outro problema que acontece, que além de tudo que eu narrei para vocês agora, que o varejista precisa fazer, na hora que ele vai fazer a comprovação, ele tem que ligar para alguém que manda a foto para ele no WhatsApp, ele recebe no e-mail, e isso não tem nenhum vínculo com o acordo que foi fechado. Então é super complicado de você trazer essa comprovação. Aqui poderia, por exemplo, ter uma comprovação de retail media, poderia ter uma comprovação de CRM, mas aqui eu estou querendo trazer para vocês que essas comprovações da loja, o time do varejo recebe essas comprovações, ele valida se está ok ou se não está ok, se ele quer comprovar isso automaticamente. E aí, lembra da quando eu falei para vocês da indústria? Que entrou lá no painel, essa mesma tela de comprovação, a indústria vai lá ver no painel dela. Então, tudo que ela fechou, ela já recebe ali. Então, o que a gente vem percebendo é que isso traz assim um nível de, vou dizer que aumenta demais o nível de percepção que esse relacionamento, que não está tendo nada que está fugindo do que foi acordado, ou seja, está super bem assertivo, a gente acordou, está sendo executado, a foto está aqui, né? E a gente está envolvido hoje, trazendo para vocês mais um detalhe, essas comprovações aqui que eu estou trazendo para vocês são comprovações de ações que foram vendidas. Mas a gente está num projeto agora de inovação aberta com um grande varejista brasileiro, que ele tem uma dor que é de degustação. E olha que interessante a degustação. Pode parecer algo bobo, mas a gente está trabalhando especificamente, ele realiza 600 ativações por mês, com horários específicos, algumas sendo comprovadas com agências de promotores, outra com equipe própria. E aí, na hora que ele vai fazer essa ação, às vezes o que ele está fazendo? Ele está pegando do estoque dele uma margarina, ele está pegando um pão, ele está pegando uma mortadela ou um queijo para ele fazer uma degustação com o cliente. Às vezes esse produto pode estar sendo bonificado pela indústria, mas às vezes não, porque o varejista ele está entendendo, nesse caso desse varejista, que qualquer ação de degustação aumenta de sell-out na veia. Eles têm lá dados, e estão precisando organizar isso, que quanto mais degustação eles fazem, inclusive, pessoal, assim, ó, a metrificação de quantas pessoas pegaram o produto que foi entregue para degustação, o que passou no checkout por aquela ação que está fazendo. Só que eles estão fazendo isso de uma forma super manual. E a gente está hoje trabalhando nesse sistema para olhar. Olha, eu falei aqui do exemplo do Media Kit. A degustação é um dos ativos. Então, a gente tem muito espaço aqui para trabalhar com diversos tipos de formato, né? Além disso, tá? Já estou chegando aqui na parte final, tá, Miguel? Além disso, a gente traz dentro da plataforma
uma visão através de dashboards. Tá? É possível verificar, por exemplo, a taxa de ocupação dos espaços, bem como todas as informações dos acordos, gerenciamento de metas, os resultados que foram obtidos, ranking dos acordos, dos anunciantes. Então, nessa visão hoje do varejo, ele passa a ter uma visão de tudo que está acontecendo, o que ele tem disponível em um determinado momento do ano. E aí, quando a gente fala do que ele tem disponível num determinado momento do ano, a gente começa, no nosso trabalho em conjunto com o varejo, a até trazer para eles algumas ideias de tipo assim, qual é o percentual de negociação que você faz durante o ano? Você negocia muita coisa pontual ou você usa no JBP? Tem gente que nem pensa ainda em fazer um JBP, nem que seja numa versão zero. Porque o JBP ele pode ser algo extremamente complexo, bem colaborativo, ou pode ser num primeiro momento, e aí, assim, estou falando de forma bem simplória e fácil de fazer, porque às vezes não adianta trazer complexidade para quem não tem ainda a capacidade de executar. Então, se você num primeiro momento já começa a, ao menos, entender quais são as suas categorias que elas são mais relevantes dentro da tua curva ABC, dentro do teu projeto, você vai dizer o seguinte, cara, eu vendo, por exemplo, aqui, cara, eu vendo muita maionese Hellmann's. Você vai fechar com a Unilever. Vai mostrar para ela qual é o dado que tu tem de Unilever e na hora que tu for empacotar o projeto para ela, você vai dizer, olha, eu tenho aqui um enxoval de ações que a gente pode fazer, vou chamar aqui de enxoval, que a gente pode fazer durante o ano, e isso aqui vai te custar 300 mil, vai te custar 400 mil, óbvio, depende do porte, depende do cliente, mas é justamente essa a ideia. Trazer, organizar o processo do varejo, fazer com que a indústria participe dessa negociação, que ela entenda o que está acontecendo, e aí a gente começa a trazer um baita de um ganha-ganha para os dois cenários. Tem muita novidade que a gente vai trazer nessa plataforma, mas em linhas gerais é isso que a gente está montando, tá? E montou. E aí, trazendo aqui um pouco aqui dos fundadores desse projeto, né? A gente, como eu coloquei para vocês antes, a gente está na nossa segunda startup, a gente veio justamente da Pricify, que era uma empresa que cuidava de tudo que estava relacionado à questão de comunicação de preço na loja, cartaz, etiqueta impressa, etiqueta eletrônica. E aí o bicho do empreendedorismo, quando pica uma vez, a gente continua querendo fazer algo. Então a gente veio hoje para resolver essa outra dor aqui com trade, né? Então, só trazendo aqui para vocês um tracking aqui de por que que a gente chegou aqui hoje, por que que a gente está aqui hoje aqui novamente, né? E aqui o ponto importante, né? Para dar um fechamento aqui, as evidências de sucesso, né? Então, quando a gente olha hoje, o objetivo com esse projeto aqui é justamente eliminar qualquer tipo de processo manual e despadronizado, eliminação de planilhas, gerenciamento completo dessas negociações, ter um trade mais organizado e atrativo, que permita, inclusive, que ele comece a olhar o trade, daqui a pouco ele comece a organizar o trade, daqui a pouco já está olhando para um JBP, né? Hoje tem, inclusive, né? Tem JBP, JVC, então, assim, começa a criar algo mais robusto, né? E principalmente maximizar essas receitas, tá? E aí, quando eu falo de maximizar receitas, esse projeto hoje ele pode ser um projeto que pode rodar 100% dentro da própria plataforma, ou ele pode ser um projeto integrado, que está integrado dentro do RP, e a gente começa a trocar uma série de dados. Então, a gente montou um projeto hoje para funcionar da forma que o varejo estiver, e sempre provocando a indústria para que ela possa ter acesso a esses dados. Pessoal, fazendo aqui um fechamento, eu costumo dizer assim que a gente trouxe essa frase aqui, que quando a gente fala de trade, às vezes o óbvio ele precisa ser dito, às vezes uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, às vezes a gente vê que não está sendo bem executado. Então por isso que eu trouxe essa frase aqui, que inovar é fazer o óbvio diferente, né? Então a ideia é a gente estar junto aqui, a gente agradecer pelo tempo, aqui pelo espaço aqui que eu estou tendo aqui com todos vocês. Realmente está sendo muito, muito bacana. E para depois aqueles que, desses pontos que eu trouxe, Fábio, cara, isso aqui fez super sentido, eu acho que isso aqui, quero me aprofundar mais, quero entender mais sobre esse tema, quero conhecer mais a plataforma. A gente, inclusive, gostaria muito de ouvi-los e, fazendo sentido, quem sabe, até convidá-los para que a gente consiga até montar
algum tipo de parceria em algum formato. Pessoal, é isso. Volto a palavra para o Miguel, deixo aqui para vocês fazerem algumas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Procurei aqui fazer algo muito além do que só ficar mostrando uma tecnologia, do como é que usa. Eu não vim aqui para vender o projeto em si, mas vim aqui para contar um enredo como um todo. É isso. Obrigado a todos. Fábio, muito obrigado, parabéns. É sempre bom a gente ver empresas aí nos ajudando a profissionalizar cada vez mais e tá sempre com o olho no sucesso, né, do nosso cliente. E eu aqui, para começar as conversas, tem duas perguntas para fazer para você. Primeira, Uhum, o que que vocês estão utilizando de inteligência artificial na ferramenta? E a uhum. segunda, se você pudesse nos dar uma noção do investimento que um varejista tem que fazer para estar dentro da tua plataforma. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. A tua pergunta ela é super bem-vinda. Eu sei, o pastor comentou para mim que esse é um grupo que está muito envolvido com a questão de inteligência artificial, né? E um dos pontos que a gente está olhando hoje para a inteligência, porque no primeiro momento, assim, você está falando de um projeto que ele foi criado super recente, né? A gente imagina encerrar esse ano, Miguel, com 20 projetos fechados, tá? Para quem começou no ano de 2024, literalmente, a gente lançou a nossa primeira versão em abril, a gente está super bem. Mas a gente está olhando para duas coisas para a inteligência artificial. A primeira delas, para a questão das fotos de comprovação, porque a gente precisa trazer uma agilidade maior. Agora, como a gente está trabalhando num projeto mais enxuto, essas validações elas conseguem acontecer de forma muito mais controlada por quem está utilizando. Então, tem essa parte da foto. E a outra coisa que a gente está fazendo é abertura de determinados tipos de cenários que envolvam já um entendimento, por exemplo. Eu já fechei um acordo com aquela indústria. Então, na hora que eu for montar um acordo, eu já ter, por exemplo, já montar pacotes de forma mais automatizada para que o sistema me diga, por exemplo, que no próximo ano aquele tipo de perfil de cliente que já se relacionou comigo, isso aqui faz mais sentido para ele. Isso aqui é um outro cenário que a gente está montando. Outro também é criação de workflows automatizados. Então, hoje a gente tem fluxos que a gente pré-configurou no sistema, que para determinados tipos de ação ele emite determinadas ações para outros, mas de acordo com o cenário que eu vou montando, por exemplo para você, eu tenho aqui determinadas pontas de gôndola. Então, essas pontas de gôndola já podem envolver outros tipos de ação e de comprovação. Então, está muito hoje no debate aqui da inteligência artificial, olhando para esses cenários aqui. Hoje não tem nada implementado ainda, o projeto é super recente, mas esses são os pilares que o nosso time está olhando. Em relação à questão da precificação, que é um ponto também que tu trouxe, a gente hoje, e precificação para startup, é, sendo bastante franco para vocês, tá? A gente acorda no dia 24, hoje é 24 do 10, 2019, amanhã, às 5 da tarde, eu vou aprender alguma coisa. E aí, quando eu falo sem qualquer tipo de brincadeira em relação à volatilidade do preço ali das etiquetas, o objetivo é simplesmente calibrar como é que eu posso ser mais assertivo. Então, hoje a gente tem três pacotes, três cenários de plano, que a gente chama de standard, collab, de colaboração, e o que a gente chama de estratégico. Então, a gente montou um modelo, e eu brinco muito aqui com o meu CEO, o Alex, eu digo como se fosse pipoca, sabe, cinema? Você vai no cinema, tem aquele combo de pipoca que ninguém vai pagar 200 conto para comer pipoca, mas ele vai escorando de baixo. A nossa ideia é justamente entregar, na primeira versão, que é standard, um conjunto de funcionalidades que permita com que o varejo comece a digitalizar o trade dele, tá? Então, os primeiros dois pacotes que a gente tem, eles são pacotes que a gente cobra um setup. E esse setup ele está envolvido com etapas de configuração, e aí ele tem já uma diferença de licenciamento. Quando, por exemplo,
o varejo compartilha tudo automaticamente, as comprovações e tudo, porque eu quero incentivar que ele compartilhe. E ele não tem integração com o ERP, a gente tem um modelo que é hoje, que a gente não está cobrando essa assinatura. No outro modelo, eu também não tenho a integração, mas se ele não compartilhar, eu vou cobrar uma assinatura para ele, menor. E aí tem o outro que é o. A gente já está com dois projetos já nesse mais estratégico, que aí ele envolve, por exemplo, integração com RP. E a integração com RP, às vezes com a mesma empresa, com o mesmo RP, um cliente é completamente diferente do outro. Um é por API, o outro é por view do banco de dados. Então aí a gente, por exemplo, tem um esforço maior de integração. E aí esse projeto, inclusive, alguns deles envolvem até cadeia de fornecimento. Porque veja bem, na hora que eu fechei uma ação, eu dei o exemplo da Helmas agora há pouco, e vou colocar numa ponta de gôndola para 20 lojas, eu preciso sensibilizar o meu time de supply chain que aquele produto precisa estar disponível na loja para que a gôndola seja montada no período de tal a tal. Então, o projeto ele pode se tornar super complexo, então eu tenho modelos hoje que vão setup de configuração sem assinatura, setup de configuração com uma assinatura menor e um modelo estratégico que é mais completo, que ele é mais robusto, te diria que é um cenário mais enterprise. Então, hoje circula mais ou menos nesse cenário. Espero que eu tenha conseguido te dar uma visão aí do que a gente está montando. Valor você não deu, né? O valor, eu não te dei o valor, porque o valor ele muda muito de projeto a projeto. A gente utiliza hoje um valor que é por loja, tá? A gente tem um valor por loja, e tem um valor hoje que é dessa integração. Então, assim, geralmente a gente avalia, tá? O que está acontecendo, qual é o meu nível de esforço que eu vou ter, e de acordo com o volume do cliente, a gente coloca valor a esse tipo de cenário, porque, inclusive, nesse ponto que tem a integração, tem clientes que pedem para a gente, por exemplo, assim, a minha integração aqui tem que ser via VPN. Quando a gente fala que tem integração via VPN, a VPN tem um custo. Então, assim, a gente vai montando o projeto, mas te digo que um setup hoje, para tu dizer que eu não te dei um valor, tá? Um setup hoje, ele roda em média, ele nasce a partir de uns R$ 8.000. Obrigado, Sandro. Fica à vontade. Obrigado, Miguel. Fábio, parabéns, sucesso a vocês Obrigado. aí. Eu conheci o Alex na Pricefy ainda, há bastante tempo Que atrás. legal. Falamos poucas vezes, acho que ele nem vai se lembrar de mim, mas eu lembro dele. Mas parabéns e sucesso para vocês. Muito interessante. Bombardeando você aí um pouquinho com perguntas, eu tenho um monte. Tá Mas é o bom, fica à seguinte, vontade. você respondeu algumas já, que foi a questão do RP. Eu acredito que deve ter algumas, pelo menos em alguns níveis, como você estava explicando, a integração com RP e CRM, né? Então, como que é feito isso? E como que o varejo vai gerenciar suas métricas, né? Como que o sistema fornece essas métricas? E o outro aspecto é o seguinte: você fala no momento de varejo, mas nós sabemos que hoje, grande parte, talvez a maior parte do trade marketing do varejo é feito pela indústria, pelos fabricantes. E aí, como que ele vai fazer e eles utilizam aquelas ferramentas tradicionais que a gente sabe, que a gente conhece. Então, como é que vai ficar? O varejo, o dono da loja, o empresário, a loja em si, vai usar a sua ferramenta e como que vai conversar com o fabricante, ou com os promotores, com os traders que estão trabalhando ali? Como é que vai ter essa integração, essa sintonia? Como que isso vai funcionar? Tá bom, vamos lá. Você fez 3 perguntas. Vou começar pela primeira. Em relação a essa parte de integração, é, essa parte de integração hoje ela pode ocorrer de várias formas. Quando a gente trabalhava lá, até dei o exemplo, tu falou do Alex, falou da Pricefy. A Pricefy, pasme, conseguia, se conectava até com planilha de Excel, porque tinha varejos que não tinham essa estrutura e a gente viu que assim não dá para fazer nesse nível Chegamos a otimizar, inclusive, eu lembro muito bem. começou com cenários com Excel, cenários que não eram integrados. Mas o que a gente navega hoje, geralmente é API, tá? API e view de banco de dados. Geralmente são as que são mais tradicionais, tá? Alguns desses ERPs hoje em dia,
Eu já estou falando com alguns, e alguns, inclusive, bem grandes até, líderes de mercado, inclusive, já estão olhando, inclusive, para a gente como uma grande possibilidade de ser grandes parceiros de tecnologia e de negócio, porque a gente sabe muito bem que, às vezes, a indústria, por maior que ela seja de tecnologia, ela vai desenvolver uma coisa nova, é melhor ela ter um parceiro para desenvolver e entregar para ela com mais agilidade. Mas, no cenário que for, tá, a gente vai se conectar geralmente através dessas dois tipos. Não é o pino brasileiro da tomada, mas assim, a gente fazendo uma brincadeira aqui, mas a gente vai encontrar um conector para a gente poder se conectar com eles, e o time que está aqui hoje, inclusive as pessoas que vieram da Pricefy, elas são super capacitadas de criar esses tipos de conexão. Então, assim, a gente tem uma mega de uma experiência para fazer isso, e aí tem que entender projeto a projeto qual é o nível de sofisticação que quer trazer desses dados. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A tua segunda pergunta foi do... Sobre o uso da ferramenta por parte do varejo e como que Tá bom. vocês veem isso em relação aos fabricantes, que são, na verdade, são eles que mais utilizam, mais que executam, né, o trade no varejo. Tá. Primeiramente, está acontecendo uma grande mudança nisso. Eu, inclusive, alguns anos atrás, já trabalhei como responsável comercial de uma empresa que vendia solução para a indústria, para entregar para a indústria as tecnologias para ela aferir o que estava acontecendo dentro do ponto de venda. Vou chamar isso aqui de um trade de execução. Então, a gente entregava uma ferramenta que ela para a indústria, que fazia monitoramento da rota, dizia para onde que aquele promotor deveria ir no dia dele, quais as perguntas ele deveria responder no ponto de venda. Essa ferramenta, inclusive, ela evoluiu depois até para ter reconhecimento por imagem. Então, ela aprendia a caixa, qual é o pixel da caixa, ela dizia que aquela era uma caixa de sucrilhos de 300 gramas, então ele conseguia fazer isso super rápido. A indústria ainda está olhando muito para isso como uma ferramenta dela para ela poder garantir a execução para ela. O varejo, ao mesmo tempo, ele está começando a ver que ele precisa entregar esses resultados. E a gente também tem entendido que o varejo ele precisa ser responsável por entregar o próprio resultado dele. Então, a gente tem cenários onde a gente já entrega uma ferramenta para que o varejo consiga utilizar dentro da tecnologia da Midify, ele mesmo comprovar, mas a gente criou aqui um nome, não está batizado não, vou chamar isso aqui de Magic Link. Mas a gente criou lá no nosso cenário de comprovação, porque a gente começou a receber de alguns varejistas essa pergunta que você falou. Ah, mas eu quero, às vezes a indústria que vem aqui, eu quero dar para ela o acesso para ela realmente comprovar a partir da ferramenta que eu tenho. Então a gente consegue compartilhar um acesso só para aquela tarefa e para aquela ação, para aquela indústria que vai executar, ou a indústria ou uma agência. Então ela consegue se conectar no próprio ambiente do varejo para que ela consiga realizar essa comprovação. Essa tua pergunta ela é super boa, porque imagina, cada um com uma tecnologia, e essas tecnologias hoje acabam sendo divergentes porque elas olham para coisas diferentes mesmo. Mas num cenário de comprovação que está associado a uma negociação de um acordo, que está atrelado à visibilidade, ele também não olha lá pelo lado da indústria. Então a nossa ideia é justamente dar essa flexibilidade. A gente já está começando a testar isso, já tem indústrias utilizando a ferramenta por sugestão do próprio varejista, e aonde isso vai parar eu não sei, mas a gente já está vivenciando essa realidade, então isso faz Muito super bom. sentido a pergunta que você fez. Mas Muito bom. Isso também gera uma outra questão, né? Se vocês vão fazer isso, vai permitir um acesso ao fabricante, no caso, ao trader, né? Que é o executor do trader, um acesso eventual, né? Por evento ali. Tem os acessos, a Vocês também política de acesso. vocês pretendem, todos eles, a maioria pelo menos, trabalha com muita pesquisa de mercado. Vocês também pretendem entrar nessa área de pesquisa, fornecer relatórios, dados do varejo e etc., para embasar sua ferramenta, para vender o seu peixe? Como que vai ser? E outra, que eu tinha falado também, que eu tinha perguntado sobre as métricas, né? Como que é o relatório de métricas para o varejo? Tá bom. Fabio, Hoje... Oi? Pois não? antes de você entrar nessa questão aí, desculpa, Sandro,
é que eu tinha entendido que no teu Media Kit tinha uma Aham, funcionalidade ali de gestão de contrato, ou gestão de acordos, né? Quando eu aham, entendi aquela sim, questão ali da gestão do acordo, eu imaginei que aquilo ali seria ter o nosso JBP online. Ou seja, eu uhum, digitalizo o meu JBP e tenho sim, ali, então, uma gestão, né, do acordo. Para ter um sim, acordo, é o acordo entre o varejista e a indústria. Me parece que o Sandro veio procurar muito essa. A pergunta do Sandro vem desse jeito. Se eu Exato. tenho aqui no meu Media Kit, né, a gestão do acordo do JBP, eu simultaneamente quem está acessando a plataforma são as duas partes. Porque exatamente. quando eu mando as fotos de comprovação, eu mando as fotos de Perfeito. comprovação, seja para minha sede, pode ser, ok? Isso, Eu tenho 25 lojas e posso mandar para minha sede, posso mandar lá para o meu diretor, mas eu também posso mandar isso para a indústria. Ou seja, e a indústria também pode me pedir comprovação do JBP, porque isso, tem dinheiro envolvido nisso, né? Quando isso, você, quando Sim. você me deu o caso ali daquele varejista lá em Arapiraca, que tinha 5 lojas, fez isso. chamou os 30 fornecedores e vendeu 30 cotas de 27 Cota de mil, 27.000, esses 27 mil é o investimento que a indústria está fazendo na loja dele. exatamente. Então, pelo que eu entendi, na tua plataforma, uma funcionalidade, que é essa gestão do acordo do JBP Online, faz com que você ligue o varejista com a indústria. Exatamente. E ela já está se ligando assim hoje, porque ele já convida ele para participar. Então, ele monta tudo que ele vai comercializar desses ativos, ele já monta ali previamente na plataforma. A indústria dá anuência de que desse aceite, ela passa a acompanhar a partir desse momento todas as atividades que estão relacionadas a esse acordo. O fechamento dela, o que que aconteceu, quais foram as comprovações. E hoje, a gente traz, então isso já ocorre, a gente vai evoluir isso para trazer, que aí isso é uma evolução que a gente vai olhar num determinado momento. Agora a gente entende que para o cenário do varejo, a gente está praticamente, toda essa dinâmica que eu mostrei para vocês, eu acho que já atende grande parte dos varejistas. Talvez uma usabilidade, alguma funcionalidade diferente. Mas o que a gente vai depois evoluir num outro momento, que foi que eu expliquei antes da gente apertar o botão de gravação, era que a gente vai montar depois um ecossistema para a indústria olhar o de todo mundo. Olhar o que está acontecendo no Brasil inteiro e ela poder escolher com quem ela vai, num determinado momento, se relacionar. Então, hoje já acontece isso. Você monta o acordo dentro da plataforma, tá? E hoje ele sabe como métrica o que foi negociado, o que foi contratado e o que foi devidamente entregue. E aí, quando a gente tem um projeto, que é um projeto naquela versão que é mais estratégica, que você me perguntou sobre o modelo de negócio, naquele momento a gente pode fazer, inclusive, compartilhamento de dados para você saber o seguinte: eu investi R$ 20.000, o que, que eu tive de sellout? Então, assim, como métrica de dado, de acordo com o nível de sofisticação que esse projeto vai ter, a gente pode trazer uma série de indicadores. Então, o que, que a gente está vendo hoje? É porque quando a gente começa, e hoje a gente vê um nível de maturidade do mercado, o mercado não está maduro ainda nisso. Então, às vezes, quando você pensa lá no fim, num super cenário, ele não tem condição ainda de chegar nele. E a própria indústria, às vezes, também entende que, embora seja importante, já é um nível de profissionalização de alguém já passar a ter alguma coisa e já entregar para ela a informação de um outro jeito. Então, o que a gente está vendo é aqueles que estão super sofisticados, estão avançando para um cenário de ter muito mais métricas. Aí eu estou falando aqui de sellout, estou falando aqui de comparativo pré e pós um determinado tipo de ação, aqui só em visão geral, mas a plataforma ela é super capaz de entregar isso aí tudo. Alguns dados, elas nascem dentro da própria plataforma. E outros dados eu tenho que coletar através dos sistemas que estão sendo executados no varejo.
né? Então, até questões, por exemplo, que você pode saber, por exemplo, até questão de pagamento. Às vezes, por exemplo, como é que vai ser esse pagamento? Ele é à vista, ele é a prazo, ele é bonificado com tantos produtos que eu dei. Então, o nível de sofisticação que a gente vai ter de automação, ele vai muito no apetite que aquele varejista tem de fazer o projeto acontecer. Só para trazer mais um exemplo, conversei com um varejista de Minas Gerais, gigantesco, e ele falou para mim o seguinte: quero fazer um projeto com alto nível de requinte. E aí depois, num determinado momento, ele falou para mim: Fábio, acho que eu vou descer aqui uns 5 degraus. Porque o que acontece? Eu tenho aqui a área de marketing, eu tenho a área de compras, às vezes o trade está embaixo da área comercial, e aí você começa a mexer nos determinados tipos de vespeiro que ninguém quer tirar o dele para o outro começar a funcionar o projeto como um todo. Então, fazendo uma brincadeira aqui, às vezes os projetos começam a operar abaixo do nível do radar, para não ser detectado. Então o pessoal começa a falar assim: agora eu tenho informação. E aí está apto naquele momento de você chamar uma outra área e falar: olha, eu já tenho isso aqui, agora vamos trabalhar em conjunto. Então existem, a gente está lidando com pessoas, com silos organizacionais. Então, às vezes a gente não consegue chegar num nível de maturidade muito alto, mesmo tendo a intenção de chegar, porque você mexe em áreas que, às vezes, tem um cidadão lá que está na operação há 25 anos e ele diz que aquilo ali é dele e que ninguém vai mexer. E quem é que vai tirar ele de lá? Então, é um pouco disso, assim. A pergunta é muito boa. Tem várias formas da gente fazer, mas é um pouco disso que acontece. Não, perfeito, perfeito. Ficou a pergunta do Sandro aí sobre medição, métricas, KPIs e relatórios. Hoje a gente traz, dentro desse processo que a gente está entregando hoje, a gente entrega o que foi fechado, o valor do que foi acordado, a gente entrega as atividades que foram executadas ou não executadas, quantidade de comprovações que tiveram de fotos, a gente entrega ranking de acordos, qual o acordo que representou mais, qual o acordo que representou menos, pode chegar a um nível de sellout de acordo com o nível de integração. É o que está me vendo aqui agora na minha cabeça. Mas qualquer derivação disso aqui, a gente consegue, tendo dado ali, é só uma questão de puxar o relatório e, principalmente, né, às vezes, que é muito comum, não é o caso ainda com a gente, mas às vezes a própria indústria ou o próprio varejo utiliza determinados tipos de base de dados para alimentar outros sistemas. Aí o cara tem lá um Power BI, pega a parte do dado que está aqui com a Midify, o outro que está conectado com o RP, o outro, e aí monta um set, né, um data lake lá para ele poder aferir esses dados como um todo. Então, Cara, mais ou menos, Sandro, seria mais ou menos isso hoje. Eu vou ter que te chamar, eu vou ter que te chamar no privado, porque eu tenho 500 perguntas aqui para fazer, e Com certeza. cada vez que eu olho esse relógio aqui, ele não para de andar aqui, já são 20 para as 9, o pastor vai me matar. Eu acho que o pastor vai dizer: pô, Miguel, eu consigo fazer sempre uma hora, você já tá em quase duas. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém? Marcos, professor, Carol, Olha, eu Edu, queria só Tati? agradecer mesmo, Fábio. Desculpa, eu não levantei a mão, mas eu queria só conheço o trabalho dele. Eles estudam um varejo há muito tempo, acompanham a evolução e vêm trazendo produtos, né, junto com essa evolução. Então, eu queria só agradecer ele, dividir com a gente aí o conhecimento um pouco da empresa e não fiz pergunta porque as perguntas foram boas e eu já conheço bastante o trabalho. Obrigado, Marcos. Obrigado. Carol, tá com o microfone mutado. Eu também queria parabenizar e agradecer. É um projeto muito consistente, prático, dá para ver várias aplicações. Vai da gente continuar conversando depois também, e Legal. inclusive a parte de pesquisa. Fechado. Boa. Conta com a gente. Tá. Muito bom. Fábio, se possível, deixa seu contato aí, seu link, LinkedIn, coisa assim.
E para a Posso gente, deixar posso deixar no sabe, chat? Pode deixar pode, no por chat, favor. pode me colocar lá também, mandar para o meu WhatsApp, que eu coloco no grupo para Tá. todo mundo. Boa. Eu vou jogar Maravilha. aqui no chat e depois jogo lá no Google. Te mando também. Viu, pessoal? Tem no site deles lá 2 e-books gratuitos para baixar sobre trade e sobre retail media, tá? Então, se vocês quiserem, tem Já lá, baixei. tem lá um material lá que também está disponível. Fábio, muito obrigado de novo, tá bom? Obrigado. Muito sucesso. Acho que nós que estamos aqui nesse mundo fantástico aí do varejo, da distribuição, do atacarejo, de todos esses modelos aí do omnichannel, do multicanal, eu acho que a gente vai ter que conversar, entende? Porque eu acho que esse tipo de tecnologia, que agora está voltado basicamente aí para a rede varejista, mas que eu vejo essa ligação com a indústria nos Com próximos certeza. tempos, com certeza aí vai dar um up, né, na construção e eu diria na, na massificação do conceito de JBP, tá certo? Que hoje, infelizmente, só a grande indústria consegue fazer com Isso. a grande cadeia Exatamente. varejista, e eu tenho sempre aqui um foco do pequeno e médio varejo, tá certo? Porque o grande varejo, a grande indústria, quando a gente fala da Balduco, da Nestlé, da Unilever, quando a gente fala do Walmart, fala do Carrefour, mas você nos traz um caso, por É exemplo, fácil tangibilizar, né? é, Mas um é, caso menor, não. você me traz um caso lá Isso de aí. Itapiraca com 30 caras que vendeu 30 cotas de 27 mil. Cara, isso para mim realmente é fantástico. Então eu quero te agradecer e vou deixar aqui o Sandro aqui com as últimas palavras para se despedir, para fechar esse nosso encontro. Vai lá, Obrigado, Sandro. Miguel. Obrigado. É que eu tava com essa perguntinha ali, mas eu falei, eu vou deixar para depois. Mas você falou isso agora, cara, eu não aguentei. Fábio, você hoje, a Midify consegue atender qualquer tipo, qualquer tamanho de varejo, ou é necessário que haja uma estrutura mínima em termos de faturamento, em termos de consolidação de empresa? Porque, de repente, assim, como o Miguel falou, tem muitas vezes os fabricantes não olham muito para os pequenos, né? Ou deixa só o que sobra ali Isso. na verba, né, no budget anual ali, vai fazer primeiro para os parceirões, para os grandes e tal. E esse pequeno, ele consegue, por exemplo, adquirir sua ferramenta, seja por assinatura ou por compra, não sei como vai funcionar, e ele ir atrás e falar assim, ó, vamos trabalhar ou não? Porque se você não fizer, eu faço com o teu concorrente. Porque eu acho que esse cara, ele é muito importante no mercado, né? A negociação, óbvio, vai ser diferente, tal, mas hoje a Midify consegue atender esse pequeno varejo para que ele também participe desse mercado? Sim, consegue. O sistema ele foi pensado para qualquer tipo de varejo, tanto alimentar quanto para o farma, com o nível de maturidade que ele tiver. Então, tanto que a gente já pensou hoje no sistema, o sistema já nasce para ele trabalhar sem nenhum tipo de integração. Eu nem abri aqui para vocês a tela do sistema. Eu tenho um ambiente de demonstração aqui que a gente tem configurado tanto varejo alimentar quanto farma. Eu consigo simular uma série de coisas. E chama muito a atenção do varejo menor. Ele fala o seguinte: eu posso começar aqui hoje e nem preciso pensar em integração, porque às vezes até no varejo menor, quando ele pensa em integração, a pessoa da área de TI tem uma fila de projeto que demora três anos para poder dar atenção para ele. Então, assim, a gente montou um projeto para que ele permita para que você atue naquele que tem baixa maturidade mesmo. Também naquele que tem pouca maturidade e aquele que já tem, que ele consiga rapidamente ter acesso aos dados e ter a desenvoltura necessária. E isso é super importante, esse ponto que você está colocando, porque hoje a gente é uma plataforma. E o que a gente está vendo aqui hoje como Midify? A gente, por exemplo, tem uma pessoa hoje que está trabalhando com a gente, que ela é especialista no segmento farm e ela é da região de Minas Gerais. Tem uma outra que é especialista em trade para o segmento de varejo alimentar, que mora em São Paulo.
Então, está acontecendo de alguns projetos que a gente está fechando e está avançando, a gente nota que aquele cliente ele tem a necessidade da tecnologia. Eu vendi um projeto agora que, na hora que a gente começou a implementar, o pessoal do cliente falou para mim o seguinte: Fábio, qual o valor que eu coloco na ponta de gôndola? Como é que eu valorizo isso? E aí a gente está começando a pensar, e foi por isso que a gente procurou o Pastore, que a gente pode ter uma cadeia de consultores. E esses consultores podem oferecer e ofertar produtos e serviços para aqueles que estão mais próximos de você, porque você não está desenvolvendo a tecnologia, mas você está pensando da seguinte forma: pô, eu tenho alguém que pode me trazer um braço de tecnologia que vai materializar um serviço que eu vou entregar. Então, isso conecta muito com o que tu está dizendo. Então, assim, o produto serve para qualquer um, a gente consegue ajudar ele a evoluir em qualquer estágio, mas a gente entende como o Midify que a gente precisa de profissionais que estão lá no dia a dia, que têm o conhecimento do varejo, que podem trazer para ele uma outra visão, porque eu não consigo... Essa pessoa de Arapiraca, Sandro, essa pessoa de Arapiraca, sabe quantos projetos eu estou trabalhando com ele? 6. Tudo na região do Nordeste. Eu nunca conseguiria sair. Hoje eu resido em Florianópolis. Eu não tenho como rodar o Nordeste inteiro pelo custo, pela dificuldade de locomoção. E ele está lá. Ele sabe quem é, ele sabe quem é a pessoa, ele sabe quem é o dono, ele conhece a dor da rede. E ele faz hoje, para mim, um trabalho super interessante de prospecção, de divulgação, que ele consolida ele com a marca dele de empreendedor, de consultor, e ao mesmo tempo ele traz uma tecnologia. Então, assim, faz super sentido conectar esses dois mundos. Muito bom. Parabéns. Tá. Realmente vocês estão preparados, então, para essa fase aí, esse nicho do varejo. Parabéns, muito legal. Daqui a pouco você vai ter que colocar uma linha no Midify lá, fale com um consultor estratégico. Aqui tem um monte, exatamente. Hein? Não, mas é essa muito a ideia. Obrigado, foi por isso. Obrigado. Pessoal, boa noite muito a legal. todos, então, aí. Obrigado pela parceria, pela disponibilidade. Obrigado, Valeu Fábio. mesmo. Boa noite, Valeu, pessoal. tchau. Um abraço Falou, a todos. boa noite. Valeu, tchau. Tchau, pessoal.